E hoje eu quero compartilhar um pouquinho com vocês, rápido, diante destas situações que estamos vivendo, tão difícil este ano, 2020, agora 2021. O mundo sendo marcado por todas essas coisas, tribulações que temos passado. E eu espero que a gente tenha uma reflexão séria e importante para a nossa vida pessoal e para a nossa igreja também. Senhor Deus, ao abrirmos a Tua palavra, confiamos no Teu Espírito Santo, que o Senhor se manifeste na nossa vida, que o Teu poder, Senhor, entre nos nossos corações, nos esclareça, Senhor, as Tuas verdades, pois te pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 21. Apocalipse 20. Mantenha aí a sua Bíblia ligada, a sua Bíblia aberta aí nessa passagem. Existia um teólogo dinamarquês chamado Søren Kierkegaard. Ele nasceu em 1813 e morreu em 1855. E Kierkegaard fez uma ilustração, um pensamento extremamente interessante e importante que eu quero compartilhar com vocês e vamos refletir em cima dele. Se eu fosse dar um título para essa mensagem, seria o palhaço. Talvez o palhaço de Kierkegaard, ou o palhaço, ou a igreja e o palhaço, ou alguma coisa assim. Mas a história é assim. Certa vez houve um incêndio num circo na Dinamarca. O diretor imediatamente mandou o palhaço, que já estava totalmente maquiado, totalmente pronto, estava todo a caráter já, para correr até a vila próxima, para que buscar ajuda, porque o fogo poderia se aumentar no circo e se espalhar para os campos que haviam sido colhidos, tinha sido feita uma colheita, e os campos estavam todos já com aquela palha seca. E o dono do circo falou para o palhaço: vai lá no povoado e chama o pessoal, chama a turma para ajudar a apagar o incêndio aqui do circo. E o palhaço, então, todo maquiado, todo pronto já para a apresentação, ele vai correndo até a vila. Ele vai à vila e começa a gritar e começa a chamar os moradores: olha, o circo está pegando fogo, o circo pegou fogo, nós precisamos de ajuda, venham nos ajudar, corram aqui, olha, porque é perigoso, o fogo pode espalhar e passar por toda a cidade, né, e pegar fogo na cidade. Os habitantes, olhando para o palhaço, ficaram extremamente contentes e começaram a dar risadas e começaram a dizer: nossa, que palhaço engraçado, que cara genial, como ele atua bem. E começaram a achar então que era uma performance para atrair gente lá para o circo, para a programação e tudo. E o palhaço se esforçando, e o povo aplaudia, e o povo ria, né? E aquele palhaço gritando: fogo, fogo, o circo está pegando fogo, nós precisamos de ajuda de vocês. Diante da reação das pessoas, o palhaço sentiu até mais vontade de chorar do que de rir. E ele fez de tudo para convencer as pessoas de que não estava representando. Não era uma representação. De que não era um truque ou um apelo para que as pessoas fossem à noite assistir a programação do circo. Mas a insistência dele e os gritos e a performance dele fazia com que as pessoas riam mais e achavam mais interessante aquilo lá. Finalmente, enquanto o povo ria e gostava da performance do palhaço, o circo pegou totalmente fogo e espalhou toda a chama para os campos, e pegou fogo em toda a população, em todo o povoado. E já era tarde e acabou se destruindo toda a comunidade. Nós estamos na iminência do maior acontecimento de todos os tempos.
Nós estamos na iminência de o fim de uma era para o início de uma outra era. O nosso Deus Todo-Poderoso deixou registrado na sua palavra que Ele, Deus, estabelecerá um governo. E que esta era atual que vivemos, de desgoverno, de dor e de enfermidades e doenças, vai cessar para estabelecer um novo governo, o governo de Deus. Este acontecimento vai afetar todos os seres humanos, mas não vai afetar por 1 ano ou 2 anos, mas afetará a humanidade desde o início em que ela começou a existir, afetará a humanidade eternamente até o último homem sobre a face da terra. Um acontecimento eterno, com consequências eternas. Apocalipse, o texto que eu pedi para você ligar aí, abrir aí, diz assim, Apocalipse capítulo 20, versículo 11. Depois vi um grande trono branco, e aquele que nele estava sentado. A terra e o céu fugiram de sua presença, e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono. E livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades, ou o inferno, entregaram os mortos que nele havia. E cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. E aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. O fim da era. E o nosso Deus Todo-Poderoso, Ele tem a força e as condições de fazer valer que isso aconteça. E esta é a maior e a mais importante mensagem da igreja ao mundo. O que mais importante um homem, uma mulher convertido, o que de mais importante eu e você, a igreja de Jesus, pode pregar e pode falar à humanidade? O que de mais importante pode ser dito, explicado e ensinado para os homens, senão uma verdade de efeitos eternos sobre todas as pessoas? Ninguém escapará desta grande verdade. Ninguém ficará livre deste grande momento. Ninguém poderá escapar, porque o nosso Deus, no seu poder, diz na Escritura que todas as almas são dele. Todas as almas lhe pertencem. E ele tem o controle e o domínio sobre todas as almas. E esta é a grande mensagem que a igreja tem para o mundo, nesses dias de tribulação, de pandemia, de mortes. Quantos milhares e milhares de pessoas estão morrendo e partindo para a eternidade sem esperança e sem Cristo? Qual é a mensagem que nós podemos dizer nesse tempo, nesta época de dor, de morte, que está ao nosso redor? Que está na nossa fronteira, que está nos nossos muros, que está dentro das nossas comunidades. Agora eu pergunto para você, quando a sociedade brasileira, ela olha para a igreja brasileira, o que ela vê? Kierkegaard, em 1813, já conjecturou essa pequena fábula, conjectura do palhaço. Quando a sociedade brasileira, ao olhar para a igreja, o que ela vê? Que mensagem ela ouve? Apocalipse 20, olha, as almas estão partindo, as pessoas estão indo para a eternidade sem Cristo, sem esperança.
As pessoas precisam entregar suas vidas, seus corações ao Senhor Jesus. Eles precisam aceitar a salvação, precisam reconhecer que são pecadores para entrar no céu, entrar no gozo, na alegria que o Senhor Deus tem preparado para cada um. Porque todos hão de comparecer nessa chamado trono branco, a teologia chama esse versículo que li, esses versículos de o grande trono branco. E quando a igreja proclama essa verdade, qual é a figura que a igreja brasileira está mostrando para as pessoas? Mais ainda, qual a figura que eu e você estamos mostrando? Qual a figura que eu e você estamos mostrando ao mundo? Na história, o circo pegava fogo, o mensageiro foi o palhaço, e a mensagem foi dada. Mas por causa da figura daquele personagem, a população apenas conseguia rir, e conseguia aplaudir, e conseguia dizer: nossa, que legal, que importante, que cara legal. E no final, houve a completa destruição. Kierkegaard estava preocupado com a igreja, com o visual. O que a igreja está vendo, o que a sociedade está vendo na igreja, o que a sociedade está vendo em mim. Ora, irmãos, vocês acham que um tribunal humano tem o poder de fechar a igreja? Você realmente acredita que um grupo de homens tem o poder de fechar a igreja de Jesus? A igreja de Jesus é conduzida e é controlada pelo Senhor Todo-Poderoso. O que se pode ver é fechamento de portas, de lugares, de locais. Mas a igreja do Senhor jamais pode ser fechada, porque a igreja, ela é cada indivíduo que proclama, que segue, que ama o Senhor Jesus Cristo. Não é um grupo de homens que pode determinar isto. Em 1949, Mao Tse-tung proclamou a República Popular da China. 1949. E de 1949 até agora, até os nossos dias, esse governo ateísta, anti-Deus, tem massacrado todos os que professam o nome de Jesus. As igrejas têm sido destruídas, os pastores são presos, os crentes são perseguidos, as pessoas são torturadas. Você quer ler um livro legal? Um livro interessante para você ler, chama O Homem do Céu. Você deveria ler. E esse Homem do Céu conta a história dele do ano 1970. E você vai perceber que a República Chinesa, ela tem perseguido, matado, destruído templos, pessoas. As pessoas que se professam cristãs no trabalho na China são perseguidas, não ganham promoções. Gente é morta. Desde 1949, e sabe o que acontece? A igreja chinesa é a igreja que mais cresce no mundo. Há milhões e milhões de chineses hoje que amam e que servem o Senhor Jesus. Você acha que destruição de templo, porta fechada, pode destruir a igreja? Só tem uma pessoa que pode prejudicar a igreja ou sufocá-la. Quando cada crente deixa de orar, quando cada crente deixa de estudar a Escritura, quando cada crente deixa de cooperar com o reino de Deus, a igreja pode ser sufocada. Fora isso, não há poder nem no céu, nem na terra, que possa destruir a igreja do Senhor Jesus. Porém, qual é a imagem que eu e você, que a igreja está mostrando ao mundo? Quando a sociedade brasileira olha para a igreja brasileira, o que ela está vendo? Um personagem que não tem credibilidade? Porque o que acontece na história do palhaço é que ele tinha a mensagem verdadeira. O circo está pegando fogo. Vai incendiar toda a comunidade. Mas a aparência dele não dava credibilidade. O visual dele não dava credibilidade.
E as pessoas, ao invés de acreditar no iminente desastre, apenas ao olhar pela aparência dele, riam, gostavam do que ele estava falando, da performance, e todos, no final, sofreram as circunstâncias. O que a igreja, nós estamos mostrando para a sociedade brasileira? O que eu, como crente, estou mostrando para as pessoas que não têm Cristo? Uma porta fechada? Um lugar fechado? Uma proibição? E o seu comportamento? E as suas palavras? E a sua ação no mundo? Falam muito mais do que uma porta aberta. Falam muito mais do que um lugar concreto, de cimento, concreto no sentido absoluto, né? De cimento, areia, ferro. O que a sociedade está precisando é, de fato, de uma igreja que mostre o amor, a graça do Senhor Jesus e a urgência da decisão. É interessante pensar nisso, como o Elton estava falando. Cada ato de bondade, cada ato concreto de bondade, convence as pessoas. Cada ato, porque Jesus andava de cidade em cidade, e ele fazia 3 ações, sabia disso? Ele ia de povoado em povoado, e ele pregava o evangelho, ele curava a alma, fazia cura, né? As curas das pessoas, estava curando as pessoas das suas enfermidades, e ele ia de cidade em cidade, ensinando o evangelho, as verdades bíblicas, pregando e curando. Jesus tinha uma tríplice ação na terra. Ele ensinava para a mente, ele pregava para o espírito e ele curava o corpo. Isso é muito legal. Jesus ia de cidade em cidade, é Mateus 9:35. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando as enfermidades. Este é o tríplice chamado da igreja. E quando ele fazia isto, quando ele fez isso, milhares e milhares de pessoas o seguiam. E aí ele tinha a oportunidade de ensinar, de pregar e de curar. Que figura a nossa sociedade está vendo da nossa igreja? Em 1993, aqui desse exato lugar, da Avenida Paulista 900, foi a primeira marcha por Jesus, ou para Jesus, copiados dos ingleses. E naquele ano, lotou-se a Avenida Paulista. Milhares de pessoas com carros elétricos, caminhões elétricos, trio elétrico, essa coisa. E os cânticos dos louvores que estavam dentro das igrejas veio para a Avenida Paulista. E daqui da Paulista, numa grande concentração de louvor, nós caminhamos e descemos a Brigadeiro Luiz Antônio. E fizemos do Vale do Anhangabaú um grande e tremendo espetáculo. Espetáculo, digo, de pregação do evangelho. As pessoas atiravam papéis picados das janelas. Eu pensei assim, acho que Jesus vai voltar logo, vai voltar hoje. Porque dos muitos anos de igreja que eu tinha, eu nunca tinha visto a igreja fora, a igreja na rua. Nunca tinha visto os louvores, os nossos cânticos na rua, com aqueles carros bem altos, aquele som bem alto. E a década de 90 foi extremamente rica para a evangelização. As igrejas encheram, gente se converteu, houve um grande rebuliço do evangelho no Brasil. Quando chegamos à década de 2000 a década de 2000, a igreja começou a se endinheirar. E a pregação da prosperidade inundou as igrejas. Todas não, mas muitas igrejas. E no rádio. E quando se começou a
pregar o dinheiro, 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 a igreja foi enfraquecendo. E aquele grande boom dos anos 90 foi desperdiçado. Porque a mensagem enfraqueceu e o povo, ao olhar para a igreja, começou a ver uma entidade, uma instituição, sem compromisso com a verdade, com o evangelho, mas em compromisso com o dinheiro. E os resultados temos colhido hoje. O que a sociedade brasileira vê quando olha para a igreja? Eu digo a igreja brasileira, os ministérios, os pastores, os líderes, os apóstolos, os grandes ministérios que estão na televisão, que estão na internet. O que a sociedade está vendo? Qual é a figura que nós estamos passando para as pessoas? Está havendo uma grande perseguição contra a igreja. Está havendo uma grande perseguição contra a igreja. Mas alguns acham que fechar uma porta de um prédio vai dar resultado. Se eu e você restaurarmos a nossa vida de oração, se eu e você restaurarmos a nossa leitura e estudo da palavra, se eu e você restaurarmos um comportamento cristão na rua, porque cada um de vocês vai trabalhar em algum lugar, cada um de vocês vai estudar em algum lugar, não está todo mundo em casa, embora eu fique em casa, é uma moda, mas quantas pessoas estão saindo? Se cada crente sair, restaurando o seu tempo de oração, restaurando a sua leitura da palavra, restaurando o comportamento cristão, não há na terra e no céu um poder que possa fechar a igreja. Não há força política que possa fechar a igreja. Eu posso danificar a igreja. O crente pode. Quando ele enfraquece na oração, quando ele enfraquece na leitura da sua palavra, quando ele enfraquece no seu testemunho diante dos homens. Lá estava o palhaço gritando, fogo, 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 e o povo rindo. Gente, milhares estão morrendo sem Cristo. Agora. Milhares estão perecendo sem Cristo agora. E a igreja de Jesus é a única autoridade na terra que tem o poder do evangelho salvador. Essas verdades devem nos fazer refletir. E eu e você precisamos orar. Uma coisa que eu tenho orado para mim, por minha vida é: Senhor, restaura a minha espiritualidade. Ô pastor, mas como é que você está? Bom, só eu sei como é que eu estou. E só você sabe como você está. Com Deus, com o Espírito Santo, com sua vida pessoal. E eu tenho orado: Senhor, restaura a minha espiritualidade. Restaura a minha vida de oração. Irmãos, os grandes momentos de vitória espiritual, sabe quando aconteceram? Debaixo de arrependimento. A igreja precisa se arrepender da figura que ela está mostrando nesse país. Arrependimento, quebrantamento, para mostrar ao Senhor Deus um coração realmente transformado. É muito interessante que no início da igreja, se você abrir em Atos capítulo 4, é meu último texto, a igreja estava debaixo de grande perseguição. E Pedro e João fizeram um milagre, curaram um aleijado lá, foi curado. E o Sinédrio foi prender os dois, prenderam os dois. E falaram: como é que vocês estão falando o nome de Jesus aí? Vocês não podem falar, nós não queremos que vocês falem o nome de Jesus. Vocês têm que parar com esse negócio aí. E eles falaram assim: olha, nós não vamos obedecer vocês e deixar de falar de Jesus. Nós vamos obedecer a Deus e falar de Jesus, e não vamos obedecer vocês. E eles não podiam fazer nada naquele momento, e soltaram Pedro e João. Eles entraram em contato com a comunidade, voltaram para a comunidade, e Atos 4, o versículo, tem alguns textos aqui, né? 25, Atos 4, 25. Eles fizeram uma oração. Veja que oração que os caras fizeram. Início da igreja, não tinha o Novo Testamento escrito.
E veja a oração que eles fizeram. Pedro e João tinham sido presos, estão libertados. Eles se reúnem e oram assim. Atos 4, 25. Tu falaste pelo Espírito Santo por boca do teu servo, nosso pai Davi. Por que se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão? Você sabe, estão conspirando contra a igreja. Estão conspirando contra o Espírito Santo, contra Jesus, contra a palavra. Não tenha dúvida disso. Lá no início eu já orava assim. Por que os povos conspiram em vão e os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido? E eles vão falando de Herodes e Pôncio Pilatos e tal. E apresenta toda a perseguição. Mas olha o 29. Olha o que eles pediram. Agora, Senhor, considera as ameaças deles. Estavam sendo ameaçados, proibidos de falar de Jesus, né? Considera as ameaças deles. E capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Eles não pediram o fim da perseguição. Eles não pediram alivia aí esse negócio aí, Deus. Eles falaram assim: capacita-nos a anunciarmos a tua palavra corajosamente. Versículo 30. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas, por meio do nome do teu santo servo Jesus. Olha o que aconteceu. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Ficaram cheios do Espírito e anunciaram a palavra. Eles não pediram o fim da perseguição. Eles não pediram para aliviar que os caras lá, mata esses caras aí que estão prejudicando a gente. Eles falaram, não, nos dá capacidade de anunciar o Evangelho com coragem. O palhaço de Kierkegaard nos mostra que a igreja às vezes pode ter até a mensagem certa. Pode até ter a mensagem certa. Mas o comportamento, o visual que ela apresenta ao mundo, através dos seus atos de justiça, é o que vai convencer as pessoas a se entregarem a Jesus. Nesta manhã, o que eu tenho para você é a responsabilidade de você orar mais, de você se dedicar à palavra e de você ter um comportamento cristão. O texto que o Elton leu, quem é apenas leitor da Escritura, ouvinte da Escritura, mas não praticante, logo olha num espelho e esquece quem é. Talvez a nossa figura seja de um palhaço. E ninguém vai dar crédito a um palhaço. Mas saibam, milhares e milhares precisam de Cristo e de salvação. E eu e você é que temos essa verdade para as pessoas. Vamos orar? Você pode orar aí onde você está. Feche seus olhos. Em um momento de silêncio, nós precisamos de silêncio, sabia? Para nos ouvirmos. Senhor Deus, nesta manhã, nós queremos nos arrepender do nosso relaxamento nas práticas espirituais. Queremos te pedir perdão porque relaxamos na oração, relaxamos na palavra. Como os nossos prédios estão fechados, a tendência é relaxarmos dessas práticas espirituais. Pedimos perdão, Senhor Deus, por uma imagem negativa da nossa igreja, a igreja brasileira, diante da sociedade. Te pedimos perdão, Senhor, pela ênfase em várias coisas e não na palavra de Deus, porque nesse exato momento pessoas partem dessa vida sem Cristo e sem esperança. Mas o Senhor tem prometido que virá o dia em que o Senhor encerrará esta era e inaugurará uma nova era em Cristo, de paz e de verdade. E só entrarão nesta nova era aqueles que estão em Cristo Jesus,
que confessaram seus pecados e se entregaram ao Senhor. Por isso nós pedimos, anima a nossa vida, transforma nosso comportamento, nos dá clareza, Senhor, das Tuas verdades, e que o Teu Espírito guie nossa vida, enche o nosso interior e nos transforme, Senhor, na mensagem e no nosso visual diante do mundo, para que o mundo veja Cristo em nós. Guia, Senhor, abençoa nossos pastores, abençoa nossos líderes, com discernimento espiritual, com graça do Espírito Santo, com firmeza na palavra, para que possamos enfrentar esses próximos anos, na vitória e na força do nosso Senhor Jesus. Que em nome de quem nós oramos, agradecidos.